Quem sou eu para que o grande reino receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. O provérbio de hoje diz assim: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 4 e 5. Temos como título: buscar conhecer o Senhor. Na defesa de sua integridade, Jó acusou Deus de ter sido injusto com ele. Então o Senhor apareceu para ele do meio de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó 38, 2. E passou a mostrar-lhe todas as maravilhas da criação. O homem precisa ter consciência de suas limitações, de sua insignificância diante da grandeza e sabedoria de Deus. O homem é finito e Deus é infinito. Qualquer número finito, por maior que seja, comparado ao infinito, é zero, é nada. Somente depois de perceber esse fato, o homem passará a aceitar as palavras do Senhor e guardar os seus mandamentos. O seu ouvido ficará atento à sabedoria e o seu coração se inclinará ao entendimento. Ao final, Jó reconheceu: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 3, 6. Se buscarmos a palavra de Deus como tesouros escondidos, entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Em Oséias 6:3, o profeta nos encoraja: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tuas são palavras, chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas, chegando na tua casa nessa manhã com o quadro Leitura Bíblica. Irmã Lene e eu estamos aqui todos os dias. Que bom que você está com a gente nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos por todas as irmãs que estão aqui ouvindo o teu falar pela internet, Senhor, em várias partes do Brasil e também em todo o planeta pode-se ouvir esse programa Mães Amorosas. É uma bênção que o Senhor deu para nós. Muito obrigada. Todas as irmãs que todos os dias estão aqui com a gente, né? Muito obrigada a todos vocês que fazem esse programa com tanto carinho, que sempre está cuidando para que tudo possa chegar até você com qualidade. Amadas irmãs, oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos que o Senhor possa ser conosco. Senhor, nós te escolhemos como o Monte Gerizim,
o monte da bênção. Todos os dias nós temos que optar por uma escolha. Hoje nós, como todos os dias, escolhemos estar na tua presença. Nos ensina a remir o nosso tempo, porque o tempo está passando muito rápido. Senhor Jesus, tenha misericórdia de todos. Salvem aqueles que ainda não são salvos. Firma os pés dos que anunciam as boas novas, que pregam o evangelho em toda a terra. Senhor, nós também te agradecemos por esse ministério de evangelização, que o Senhor possa ser com programas amorosos nessa semana, cuidando de cada detalhe. Senhor, oramos pela parte técnica, o Senhor possa estar encabeçando todas as coisas, para que nós possamos chegar até o final da semana sem interrupções, sem problemas técnicos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por a tua misericórdia. Nós estamos aqui. Aleluia! E vamos desfrutar da palavra junto com as irmãs. O Senhor possa dar saúde para nós, disposição. O Senhor sabe que nós precisamos de um corpo saudável para servi-lo com alegria e dinamismo. Quero fazer uma breve revisão. Em seguida, vamos iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Amém? Vimos no capítulo 13, Abraão sendo forçado a sair do Egito, ele retorna para o sul. Este foi o último lugar em que vivera na terra prometida antes da sua ida para a África. Abrão ele seguiu em direção ao norte até Betel. Essa é uma área de Canaã com mais chuva e, consequentemente, com mais vegetação do que o sul. Esta mudança provavelmente foi necessária a fim de alimentar os grandes rebanhos de Abrão e de seu sobrinho Ló. E o retorno físico de Abrão ao lugar onde Deus primeiro lhe falara na terra prometida se assemelhou a uma reconsagração espiritual da sua vida a Deus. Pela primeira vez, desde que deixara Canaã e fora para o Egito, Abrão invocou o nome do Senhor. Mas a terra não poderia sustentá-los por muito tempo, porque eles tinham muito rebanho. Então, Abraão conversa com Ló e explicando a situação, dizendo que não tem como eles servirem, estarem juntos, porque o rebanho era muito grande e não teria comida para tantos por muito tempo. Então, ele dá o privilégio a Ló de escolher para onde ele vai. Se Ló escolher ir para o sul, ele vai para o norte. Então, como Abrão era o mais velho, ele poderia ter o direito de escolher que território ele iria tomar, ele iria habitar. Mas ele cedeu esse seu direito, dando esse privilégio para o seu sobrinho. Porque entre os pastores já estava havendo contendas. E a única maneira de resolver esse problema seria eles se separarem. Então, Ló escolheu as planícies e armou a sua tenda em direção a Sodoma. Abrão, então, ficou com a parte montanhosa e assim se dividiram as terras. Mas a prosperidade do vale do Baixo Rio Jordão atraiu não somente Ló, mas também chamou a atenção de 4 reis asiáticos que estavam centenas de quilômetros ao norte e a leste. Então nós vemos aqui 5 reis: Kedorlaomer, Arioque, Tidal, Anrafel e Elão. Esses reis asiáticos do norte fizeram guerra contra os povos do sul do Vale do Jordão, a fim de controlar uma rota de comércio, o caminho dos reis no território da atual Jordânia, bem como o suprimento de alimentos. Os gêneros alimentícios ali produzidos seriam particularmente úteis para os exércitos em sua marcha para o Egito, combatendo outras nações na região. Então nós vemos aqui no capítulo 14 que houve uma guerra entre 5 reis contra 4. Quais eram os reis? Anrafel, ele era rei de Senar. Arioque era rei de Elazar.
Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal, rei de nações. E eles lutaram contra Bera, que era rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim. Todos esses se reuniram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Esses reis, eles serviram a Quedorlaomer por 12 anos, mas no 13º ano se rebelaram. Então, no 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim. E os Oreus no seu monte Seir, até El-Pará, que fica junto ao deserto. Quedorlaomer, ele queria lutar contra os rebeldes, mas Quedorlaomer não podia montar uma imediata resposta militar àquela rebelião regional. Então ele juntou uma coalizão de reis na primavera seguinte, conduziu as tropas na direção do sul pelo caminho dos reis para subjugar os rebeldes cidades-estado. Entre aquelas conquistadas, Quedorlaomer não podia montar uma imediata resposta militar à rebelião regional. Então o que ele fez? Ele esperou até a primavera seguinte e conduziu as tropas na direção sul pelo caminho dos reis para subjugar as rebeldes cidades-estado. E entre aquelas conquistadas estavam Asterote e Carnaim, os Oreus no Monte Seir, Asterote e Carnaim, que fica na Síria, An, que é Savé Kiriataim, provavelmente próxima à antiga cidade moabita de Kiriataim, El-Pará, na antiga Edom, que são os descendentes de Esaú, né, irmão de Jacó. E ele então seguiu para Emispate, que fica ao norte do deserto do Sinai, e Azaton Tamar, que fica em Engedi. O campo de batalha, com seus muitos poços de betume, mostrou-se mais perigoso do que o inimigo. E a leitura literal do texto hebraico afirma que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, naqueles poços de betume. Então, um fugitivo, um sobrevivente daquela guerra, foi até o acampamento de Abrão. Isso ficava uns 27 quilômetros a oeste do Mar Morto. Abraão estabeleceu um tratado com os amorreus, dali da região, que lhe deram permissão para acampar à sombra da planície de Manre. Quando o fugitivo informou a Abraão que Ló foi levado cativo, Abraão convoca 318 homens treinados na sua casa e seguiu 190 quilômetros rumo ao norte até Dan, perseguiu os captores do seu sobrinho. Ele armou um ataque de surpresa à noite. Abraão resgata seu sobrinho Ló com todos os seus bens. Também trouxe as mulheres e o povo que havia sido capturado por Quedorlaomer e os reis que o apoiavam na guerra. Melquisedeque, rei de Salém, vem ao encontro de Abraão e traz pão e vinho. Quem é Melquisedeque? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O seu nome significa Rei de Justiça. Ele tinha 2 títulos, era conhecido como Rei de Salém, que é Rei de Paz, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão considerou Melquisedeque, que é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote, como uma pessoa que exercia o ofício sacerdotal da parte de Yahvé, porquanto ele equiparou o título Deus Altíssimo com o Senhor. E o escritor de Hebreus traçou um paralelo importante entre Melquisedeque e Jesus Cristo.
Jesus é o supremo rei da justiça e paz e o sumo sacerdote ideal que ofereceu o supremo sacrifício que foi suficiente para sempre pelos pecados do mundo inteiro. Então, o Senhor Jesus é o nosso Melquisedeque. Então, esse Melquisedeque que surgiu do nada ali, né? Melquisedeque, então, abençoa Abraão e Abraão lhe traz o dízimo. E nós sabemos que quem abençoa é superior ao que é abençoado. E também aquele que oferece o dízimo é inferior ao que recebe. Portanto, Melquisedeque representa Jesus Cristo como o supremo rei de justiça e paz, o sumo sacerdote que ofereceu sacrifício uma vez por todas pelo pecado do mundo inteiro. Então, Melquisedeque aqui representa Cristo. Este foi o primeiro registro de dízimo, quando Abraão deu ao sacerdote o dízimo do saque que ele conquistara dos reis mesopotâmicos. O Senhor, no capítulo 16, o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, porque ele será pai de muitas nações. E muda também o nome de Sarai para Sara. Deus então promete que Abraão terá um filho e deve colocar o nome no seu filho de Isaac. Mas passam-se muitos anos e isso não acontece. Mas como se passaram já 10 anos do que o Senhor havia prometido, então Sara tem uma brilhante ideia, né? De dar a sua serva Agar para Abraão possuí-la e ela então ter um filho através da sua serva Agar. E Abraão atende o seu pedido, então a sua serva gera um filho e quando ela engravida, ela passa a desprezar a sua senhora. Então Sara vai reclamar com Abraão e Abraão diz que ela tem ainda autoridade sobre a serva, que ela deve fazer o que bem lhe parecer. Ela então a humilha e Agar foge para o deserto. E lá ela é abordada e lá no deserto aparece um anjo para Agar. Conversa com ela e diz para ela voltar para sua senhora e que ela teria um filho e colocaria o nome dele de Ismael. Ele seria muito rico, muito poderoso e dele sairia grandes nações. A mão dele seria contra todos e a de todos contra ele. Ela então, obedecendo ao anjo, volta para sua senhora, dá a luz a Ismael e o Senhor não fala mais com Abraão. Nós vimos no finalzinho do capítulo 16, versículo 16, Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael. Agora, Deus não fala por Abraão por 13 anos, porque no capítulo 17, Deus volta a falar com ele e ele era da idade de 99 anos, portanto 13 anos se passaram. Isso mostra que o Senhor não aprovou o que Abraão e Sara fizeram, né? Tendo um filho aí da carne e não crendo na profecia que o Senhor havia feito, que ele teria um filho. Então, após 13 anos, o Senhor volta e fala para ele que ele terá um filho e ele deverá colocar o nome de Isaac. E institui a circuncisão. A circuncisão é um ato que no Velho Testamento tipificava corte da carne. Estabeleceu-se a lei de que toda a criança do sexo masculino seria circuncidado no 8º dia. Então, essa lei foi cumprida por Abraão. Ele, seu filho Ismael, todos os escravos, todos os estrangeiros que moravam com ele, foram circuncidados. Isso tipificava o cortar da carne, né? Isso diferenciava o povo de Israel dos demais povos. Amém? Hoje nós que vivemos no Espírito já estamos circuncidados, né? Vamos iniciar então a leitura bíblica de hoje.
com Gênesis, capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. Versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite, o novilho que tinha mandado preparar, e o pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Abraão intercede por Sodoma, versículo 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza,
Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Aí Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueiros que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao anoitecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra.
Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permita-me que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra, versículo 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Então, nós vemos aqui o destino, que as filhas de Ló escolheram. Elas praticaram incesto, e isso devia ser algo comum em Sodoma e Gomorra, porque os homens e as mulheres ali eram pervertidos, sem pudor, e certamente elas seguiram o exemplo dos habitantes daquele lugar. E infelizmente essa escolha que elas fizeram trouxe maldição para os 2 povos, tanto os moabitas quanto os amonitas. Ficamos por aqui. Amanhã a gente continua a nossa leitura bíblica. A irmã Lene dá sequência com a leitura bíblica, seguindo o roteiro anual, com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Fiquem com o Senhor, Deus abençoe vocês e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Bom dia!
Continuando a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 8, Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 15. Mateus capítulo 6, versículos 25 e o capítulo 7, de 1 ao 14. Salmos capítulo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, Salmo de Davi. Versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 15. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, e cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Agora vamos ler Mateus, capítulo 6, versículos 25 e o capítulo 7, de 1 ao 14. As preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus encoraja a oração. Peçam-lhes, será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam com vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: O linho finíssimo, resplandecente e puro. Se recebermos com seriedade a palavra do Senhor, que o Senhor nos fala hoje, na era da graça, extrairemos toda a realidade que está nela. Aqueles que não querem ser vencedores não se interessam por ela. Uma vez que já garantiram o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, não querem pagar o preço para ser vencedores. O desejo de Deus, porém, é apresentar a seu Filho uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas para isso precisamos ser lavados pela palavra de Deus, que nos traz a realidade e por meio dela nos limpa, purifica e santifica. Em Apocalipse lemos: pois lhe foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que tipifica essas vestes? As vestes tipificam nossa justiça. Recebemos uma primeira vestidura quando cremos em Jesus, para ser recebidos na sua presença. A primeira veste tipifica Cristo como nossa justiça. Deus nos revestiu de Cristo
quando nos vestiu com a pele do Cordeiro. O Cordeiro de Deus morreu na cruz e com sua pele Deus nos cobriu. Cristo se tornou, da parte de Deus, nossa justiça. Ele é a justiça objetiva para vivermos a vida da igreja e estarmos na presença de Deus. Mas para a festa do casamento, como a igreja gloriosa que se casará com Cristo, precisamos da segunda veste, que é tecida quando praticamos atos de justiça. Se tivermos a realidade em nosso interior, viveremos uma vida de justiça. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos cobriu com a tua veste. Nós fomos justificados por Deus. Hoje nós podemos entrar na tua presença, mas nós não queremos parar por aí. Nós também queremos ter atos de justiça. Queremos que essa segunda veste seja trabalhada em nós, para que nós possamos ter no nosso interior a realidade e viver uma vida de justiça diante de ti e sermos vencedores contigo. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Olá, amado ouvinte, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Desejo para vocês nesta manhã um feliz ano novo. Que tudo seja novo na nossa vida. Amadas irmãs, amadas ouvintes, para sermos novos, precisamos de um coração novo. E esse coração novo, só o Senhor pode nos dar. Por isso, nesta manhã, ser um coração novo. Quando nosso coração é novo, nossos pensamentos também são novos. E nós oramos ao Senhor de maneira nova. Vou deixar para vocês aqui no Salmo 5, versículo 3. Olha o que o Senhor nos fala nesta manhã. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Caro ouvinte, de manhã, você pode abrir o seu coração ao Senhor. Você pode orar ao Senhor e Ele fica te ouvindo. De manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Você sabe o que é orar ao Senhor, caro ouvinte? Orar ao Senhor é você chamar, é você clamar, é você pedir aquilo que você precisa. Nesta manhã, peça ao Senhor um coração novo e Ele te dará um coração novo. Peça ao Senhor um pensamento novo. Se você está triste, você está com um pensamento velho, pensando naquilo que não deve, peça ao Senhor um coração novo. Vamos orar nesta manhã e o Senhor pode nos dar esse coração novo. É de manhã, Senhor. Ouves a minha voz. Caro ouvinte, nesta manhã o Senhor quer ouvir a tua voz. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E Ele vai ouvir a tua voz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, ouves a minha voz. Nesta manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Senhor, espero nesta manhã pela tua grande misericórdia, pelo teu socorro que é bem presente na hora da tribulação. Senhor, abençoa essa cara ouvinte. Tu conheces o coração dela nesta manhã. Leva essa cara ouvinte a apresentar-te a ti a sua oração e ficar esperando pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua provisão. Abençoa a casa da nossa amada ouvinte. Senhor, se tem doente, Senhor, entra como cura.
curando aquele que está doente, aquele que está com depressão, aquele que está triste, aquele que está oprimido pelo teu inimigo. Nesta manhã, Senhor, apresento a Ti essa cara ouvinte em oração. Abençoa, Senhor. Tem misericórdia, nós ficamos esperando por Ti. Abençoa a nossa amada ouvinte, a nossa querida irmã. Apresento cada uma delas diante de Ti. E ficamos esperando pelo Teu grande amor, esperando pela Tua grande misericórdia. Abençoe nossas ouvintes, abençoe as nossas irmãs, em nome de Jesus. Deus arquitetou criar o homem para expressá-lo. Mas este homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado. Deus então se fez um homem, homem de dores, que se entregou. O pecador Cristo alcançou e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso que tanto ao mundo amou. Que flui do trono de Deus, alcança o homem para saciá-lo. Também a árvore da vida lhe deu para suprir e expressá-lo. Ó Jesus, somos-te gratos